Todo agradecimento a Allah e que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, com a sua família, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Disse o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, o perdoe o palestrante e os ouvintes. Disse: o segundo nível da religião é a fé, e ela está dividida em 70 e poucas partes. A parte mais elevada é falar La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah, e a menor parte é afastar do caminho das pessoas algo que as prejudique, e a modéstia, a vergonha, é uma parte da fé. E os 6 pilares são: você crer em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus profetas, no dia do juízo final, e crer na predestinação, sendo boa ou ruim. E a evidência destes 6 pilares no Alcorão Sagrado está na Surah Al-Baqarah, número 7, versículo 177, onde Allah diz: a virtude não consiste apenas em direcionar os seus rostos até ao levante ou ao poente. Porém, a verdadeira virtude é a de quem crê em Allah, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. E a evidência da predestinação está na Surah Al-Qamar, número 54, versículo 49, onde Allah diz: certamente nós criamos todas as coisas com predestinação. O autor do livro disse: o segundo nível da religião é a fé. Nós falamos nas aulas anteriores que a religião é dividida em 3 níveis: o Islam, a fé e o Ihsan. E nós também falamos nas aulas anteriores que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reuniu estes 3 níveis no hadith de Jibril, do anjo Gabriel, e neste hadith o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembra dos pilares de cada nível: os pilares do Islam, que são 5, da fé, que são 6, e do Ihsan, que é um pilar só. Falaremos na próxima aula, inshallah, em detalhes sobre o Ihsan e o seu pilar. Hoje falaremos detalhadamente dos pilares da fé, que são 6. E os pilares da fé são os princípios da fé na religião. São as bases da religião. E o Islam não pode ser praticado sem estas bases. Então, a falta de qualquer um destes 6 princípios anula a fé, anula as suas ações. Como disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Ma'idah, número 5, versículo 5, e quem negar a fé terá suas ações anuladas. Então, precisamos destes princípios para podermos praticar a religião. Disse Allah, louvado seja, na Surah An-Nahl, número 16, versículo 97. Aquele que fizer boas ações, sendo homem ou mulher, enquanto estiver crente, nós certamente faremos ele viver uma boa vida. E certamente nós os recompensaremos na outra vida de acordo com o que de melhor costumavam fazer. E disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Isra, número 17, versículo 19. E quem desejar a outra vida e se esforçar com todo o seu esforço possível, sendo crente, então estes terão seus esforços aceitos por Allah. Então, os princípios da fé são 6, e o muçulmano tem que agrupar estes 6 princípios, 6 pilares. Então, quem crer em parte destes princípios e desacreditar em parte, sua religião será anulada. São princípios obrigatórios, conectados, não são princípios separados um dos outros. Quem desacreditar em apenas um pilar, terá desacreditado em todos os outros pilares. E são princípios magníficos da religião, assim como as raízes são para as árvores, e os pilares são para um prédio, assim como é a estrutura de um prédio. Como disse Allah, louvado seja, na Surah Ibrahim, número 14, versículo 24. Você não vê como Allah propõe um exemplo. Uma boa palavra é como uma boa árvore.
Suas raízes são fixadas firmemente e seus ramos alcançam o céu. Este é um exemplo que Allah propôs para a fé, e que as bases da fé são como as bases das árvores. As bases da fé devem estar fixadas firmemente no coração e estabelecidas dentro de você mesmo. E os pilares da fé são 6. O autor irá detalhar cada pilar. Continuando o livro, disse o autor: o segundo nível é a fé, e ela está dividida em 70 e poucas partes. A parte mais elevada é dizer La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah. E a menor parte é afastar, tirar do caminho das pessoas algo que esteja as prejudicando. E a timidez ou a vergonha é uma das partes da fé. O autor começou a falar sobre a fé com este hadith, e este hadith é conhecido pelos sábios como o hadith das partes, e muitos sábios fizeram livros explicando as partes deste hadith em detalhe, porque este hadith agrupou toda a religião. No hadith diz: a fé está dividida em 70 e poucas partes, quer dizer, mais do que 70 partes. Isto demonstra que a fé tem muitas características e que estas 70 e poucas partes têm mais segmentos debaixo destas principais partes. Há sábios que dizem que este hadith apenas quer nos mostrar que existem muitos segmentos, muitas partes da fé. Pegamos como exemplo onde Allah, louvado seja, fala com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a respeito dos hipócritas. Se você os perdoar 70 vezes, Allah não os perdoará. Allah está falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este versículo não quer dizer que se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perdoar mais de 70 vezes os hipócritas, que Allah vai perdoá-los. Quer dizer que não importa a quantidade de vezes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam os perdoar, nem se os perdoar por muitas vezes, Allah não perdoará os hipócritas. Há outro grupo de sábios que tem uma opinião diferente sobre este hadith, que dizem que o número de partes no hadith dá ao entendimento que é realmente o número de partes real da fé. E por isso, alguns sábios se empenharam em unir todas estas partes e explicá-las em detalhes as 70 e poucas partes. Continuando o hadith, e a maior parte é dizer La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah. E a menor é tirar, afastar do caminho das pessoas algo que as prejudica. Isto demonstra que as partes da fé não são todas iguais. Tem as mais elevadas e as menores. Não têm a mesma proporção. Assim como as pessoas não terão todas o mesmo nível no dia do juízo final, pois cada um terá o seu nível mais elevado perante o outro, dependendo das suas ações. E por isso os sábios dizem: a fé aumenta e diminui, e fica mais forte e mais fraca dependendo da situação da pessoa com as partes da fé. Toda vez que a pessoa aumentar a proporção das partes da fé, aumentará consequentemente a sua fé. E quanto mais a pessoa diminuir esta proporção, menor será a sua fé. Então a fé aumenta e diminui, e as pessoas não estão todas no mesmo nível. Disse Allah, louvado seja, na Surah At-Tawbah, número 9, versículo 124. E quando uma sura é revelada, alguns deles, dos hipócritas, dizem: quem de vocês teve a sua fé aumentada? Então, quanto aos que creram, a fé deles é aumentada, enquanto sentem grande alegria. E disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Anfal, número 8, versículo 2: os crentes são apenas aqueles que, quando mencionado o nome de Allah, os corações deles se tornam temerosos, e quando os versículos deles são recitados para eles, aumenta a fé neles, e sobre o Senhor deles eles confiam. A fé aumenta e diminui. O crente forte é melhor que o crente fraco,
como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem de vocês verá algo errado, que mude com as suas mãos. Se não conseguir, então com a língua. Se não conseguir, então com o coração. E essa é a mais fraca da fé. E a mais elevada parte da fé é dizer La ilaha illallah. E isto mostra a preferência desta palavra de unicidade sobre as outras coisas. E é a melhor coisa da religião, e a mais elevada das partes da fé, e o maior dos pilares do Islã, e é a origem da felicidade, e o caminho da vitória e prosperidade, na vida terrena e na outra vida, e a mais elevada das palavras, e o que mais te aproxima de Allah. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o que eu falei de melhor, eu e os profetas que vieram antes de mim, são as palavras La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Não há divindade a não ser Allah, o único, sem parceiros. Então estas palavras são as mais magníficas que existem. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou no hadith sobre a fé que a parte ou o grau mais alto da fé é La ilaha illallah. E qual o propósito neste hadith quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz falar La ilaha illallah? É falar apenas com a língua? Os sábios dizem que se a palavra sair, engloba a fala do coração e da língua. Por exemplo, quando Allah diz no Alcorão Sagrado: digam, nós cremos em Allah. Em outro versículo Allah diz: certamente aqueles que disseram nosso Senhor é Allah e depois ficaram firmes. Portanto, quando falamos algo, devemos acreditar neste algo no coração. Então o propósito no hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que a mais elevada parte é falar La ilaha illallah, quer dizer ter dentro do seu coração a crença de que não há divindade a não ser Allah. Já aquele que fala sem acreditar no coração, então isso não é considerado fé. E os hipócritas testemunham que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. Porém, como eles testemunham? Da boca para fora. Então, La ilaha illallah deve estar presente no nosso coração como a nossa crença e na nossa língua, pronunciando e falando estas palavras. Depois no hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: e a menor das partes é tirar do caminho algo que os prejudique, que prejudique as pessoas, que possa causar dano às pessoas. Como, por exemplo, tem uma pedra na rua que pode furar o pneu dos carros e você tira para que as pessoas não se prejudiquem, para não furar o pneu do carro das pessoas. Esta pequena ação faz parte também da fé. E o hadith é bem claro, deixa bastante evidente que as ações têm relação com a fé e que as ações são parte da fé. Não estão fora da fé, como dizem muitos inovadores. Por isso dizem os sábios que a fé é a fala, a crença e a ação. São as três coisas juntas. Não é apenas a fala, nem a fala com a crença. São os três juntos. Tudo isso entra na fé. Algumas pessoas desdenham desta ação de tirar algo que causa dano do caminho das pessoas. Porém, o hadith mostra a nobreza deste ato e a grandeza dele, e é uma parte das partes da fé. E por isso veio no Sahih Muslim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: passou um homem por um galho de uma árvore com espinhos. Então ele disse para si mesmo: juro por Allah, não vou deixar este galho prejudicando o caminho dos muçulmanos. Então ele cortou e tirou este galho. Então Allah retribuiu a ação deste homem e recompensou-o com o paraíso. Então afastar o perigo, aquilo que pode causar dano às pessoas, faz parte das partes da fé. E isso mostra que o muçulmano deve ter misericórdia com outras pessoas, deve ter empatia pelas pessoas e união, e se esforçar para conseguir o melhor para outras pessoas.
e estas pequenas ações são recompensadas por Allah com uma grande recompensa. E nesta parte da fé, ou seja, afastar do caminho o que causa danos às pessoas, as pessoas estão divididas em 3 partes. A primeira, as pessoas que afastam o dano do caminho. O segundo tipo de pessoa é aquela que coloca o que causa dano no caminho das pessoas. E a terceira, a que não afasta o dano do caminho das pessoas, deixa como está. Então, a melhor das pessoas é a primeira opção, que são as pessoas que o hadith nos mostrou que serão recompensadas pela fé. Da mesma forma que as pessoas que afastam do caminho das outras o que causa dano a elas, as pessoas que colocam no caminho dos outros o que causa dano a eles são punidos, porque desta forma ela está prejudicando as pessoas, e não podemos fazer isso, principalmente prejudicar os crentes. Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Ahzab, número 33, versículo 58, e aqueles que causam dano aos crentes e às crentes, sem que nada de mal tenham cometido, então certamente eles serão culpados por uma falsa acusação e um evidente pecado. Continuando o hadith, e a modéstia ou a vergonha é uma parte da fé. A modéstia é uma força moral, uma grande característica que quem não tiver esta característica, as coisas boas se separam dele. Se a pessoa não tiver vergonha, modéstia, ela faz o que quiser, o que der na cabeça dela. Então, se a pessoa estiver separada da modéstia, as coisas boas também estarão separadas dela, e que Allah nos proteja disso. E se a pessoa tiver vergonha, modéstia, esta característica o mantém longe das coisas ruins. Por isso os sábios disseram, a vergonha ou a modéstia é uma nobre característica que mantém a pessoa longe das depravações e o impede de fazer ações abomináveis e o direciona para as coisas boas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu uma pessoa alertando seu irmão sobre a modéstia, sobre a vergonha, dizendo a ele, não tenha vergonha. Então disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixe-o, a vergonha não vem a não ser para o bem. Então a vergonha te afasta das más ações e te aproxima das boas ações. E por isso que devemos manter a vergonha e fortalecê-la nos nossos corações. E a maior vergonha, e mais importante, é você ter vergonha de quem te criou. Aquele que te vê quando você acorda, te vê onde você estiver. Ele vê o que é visível para as pessoas e o que não é visível para elas. Ele sabe o que o seu coração esconde. Não há nada que se esconde dele. Ele que criou a sua audição e te agraciou com a saúde, com a força e com o seu corpo, com o dinheiro, com a habitação, te agraciou com todas as dádivas. Então, a maior vergonha é você ter vergonha de Allah. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenham vergonha de Allah com a mais verdadeira vergonha. Então disseram os seus companheiros, nós temos vergonha de Allah. Respondeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a vergonha de Allah é você preservar a sua cabeça e tudo o que está incluso na sua cabeça, e a barriga e o que a inclui, e lembrar da morte e da calamidade. Esta é a verdadeira vergonha de Allah. A cabeça tem os olhos, onde você deve preservar eles do ilícito. Tem as orelhas, onde você tem que as preservar de ouvir coisas maléficas. E preservar a sua língua de falar coisas ruins. Preservar a barriga de entrar algo ilícito nela. Esta é a verdadeira vergonha de Allah. É fácil a pessoa dizer, eu tenho vergonha de Allah. Essas são palavras fáceis de pronunciar na língua. E a lição, o exemplo, não está na propaganda, em nós ficarmos falando para as pessoas que temos vergonha de Allah. Por isso que toda pessoa deve, a cada hora, a cada momento, ter vergonha de Allah, ter vergonha do Magnífico, do Criador. E se o eu interior da pessoa o chamar para fazer uma desobediência, uma má ação, então ela deve ter vergonha de Allah.
Algumas pessoas deixam de cometer pecados por sentirem vergonha das pessoas. E quando não tem ninguém por perto, a pessoa comete o pecado. As pessoas podem esconder suas ações das outras, mas não podem esconder de Allah, porque Allah as vigia onde estiverem. E se o coração for preenchido com a vergonha por Allah, todas as ações da pessoa se tornam boas. E a vergonha é uma ação, e o lugar dela é no coração, e os impactos dela aparecem na pessoa. E a pessoa que mais tinha vergonha no mundo é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os companheiros descreveram esta grande característica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disseram que a vergonha dele era maior do que a virgem na sua fase de amadurecimento, de crescimento. Este é um exemplo antigo, pois as virgens de hoje em dia, em fase de amadurecimento, não têm vergonha, ou têm muita pouca vergonha, a não ser pela misericórdia de Allah. Portanto, este hadith mostra que a vergonha faz parte da fé, e as ações do coração fazem parte da fé, como a vergonha que falamos, a confiança em Allah, o medo, a esperança, entre outras ações que estão no coração, também fazem parte da fé. Por isso que dizemos que a fé abrange a crença, as ações que estão no coração, as palavras que são pronunciadas pela língua e as ações do corpo. E estas partes da fé não estão no mesmo nível. Por isso que alguns dos sábios dividiram estes níveis em 3. A primeira parte é uma parte que, se a pessoa não tiver, toda a sua fé se vai e a pessoa se torna renegadora de Allah. Outra parte que, se não houver, as obrigações da fé se tornam incompletas. E a terceira parte é a outra parte que, se não houver, a fé apropriada fica incompleta. E o servo de Allah deve sempre se esforçar para tornar a sua religião completa e aperfeiçoar a sua fé. Continuando o livro, disse o autor, e os pilares da fé são 6. São muitas partes a fé como lembramos, mas todas estas partes estão embasadas, sustentadas sobre estes 6 pilares. Os pilares são você crer em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final e a predestinação, sendo ela boa ou ruim. Depois o autor lembrou a evidência destes pilares. Disse ele, a evidência dos pilares da fé no Alcorão Sagrado está na Surah Al-Baqarah, número 2, versículo 177, onde Allah diz: a virtude não consiste apenas em direcionar os seus rostos até ao levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Allah, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. E a evidência da predestinação está na Surah Al-Qamar, número 54, versículo 49. Certamente nós criamos todas as coisas com predestinação. Então o primeiro pilar que o autor lembra é a crença em Allah. Este é o primeiro princípio dos princípios da fé. E é o princípio dos princípios, e o mais magnífico deles, sem dúvida. E o restante dos princípios seguem este princípio. Como disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Baqarah, versículo 285, todos eles, os crentes, creram em Allah, nos seus anjos, nos seus livros e seus mensageiros. Então, este versículo prova que os outros pilares acompanham o primeiro pilar, da crença em Allah. E a crença em Allah é a crença na unicidade de Allah, no senhorio dele, nos nomes e características dele, e o Tawhid al-Uluhiyya, tornar Allah único nas adorações. E por isso dizem os sábios que os pilares da crença em Allah são 3. A crença na unicidade de Allah, no senhorio dele, que consiste em você ter uma crença absoluta de que Allah Todo-Poderoso é o Senhor do Universo. Não há outro Senhor além dele. Não há Criador além dele. Ele que é o administrador de todas as coisas, o regulador,
aquele que dá tudo para as pessoas e também tira, o que eleva e abaixa, aquele em que todas as coisas estão nas mãos dele. O outro pilar da crença em Allah é a unicidade dos nomes e das características dele. Fixar no seu coração, estabelecer, ter bem fixo na sua cabeça os nomes de Allah e as características supremas dele. Nomes e características que estão no Alcorão Sagrado e na Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem desvios. E não comparar Allah a ninguém nem a nada, pois ninguém se compara a ele. Você deve falar sobre Allah apenas conforme o que foi revelado no Coran e na Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O segundo princípio dos princípios da fé é a crença nos anjos, e eles são o exército de Allah. Ele os criou da luz, como disse Allah, louvado seja, sobre eles no Corão Sagrado. Não desobedecem a Allah naquilo que foram ordenados, e fazem apenas aquilo que foram ordenados. Surat At-Tahrim, número 66, versículo 6. E é obrigatório nós crermos nestas criaturas, mesmo nós não os vendo, e crer na presença deles, e crer no nome e na característica deles, e na tarefa que cada um deles exerce. Nós cremos em tudo isso, conforme o livro de Allah e a Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E falando da crença nos anjos, há 4 coisas que devemos crer falando da crença nos anjos. São elas: crermos nos nomes deles, na quantidade deles, nas características deles e nas tarefas que cada um exerce. Estas 4 coisas o servo de Allah deve crer para que tenha a crença correta nos anjos. Então cremos nos nomes deles, na quantidade deles, na tarefa deles e nas características deles, limitados ao que foi descrito no Coran e na Sunna. Se for detalhado no Coran e na Sunna o nome de alguns dos anjos, então nós cremos nestes nomes, como por exemplo Jibril, Mikail e Israfil. Na quantidade, quando por exemplo Allah diz no Alcorão Sagrado sobre a quantidade de seus guardiões no inferno, disse Allah na Surat Al-Muddathir, número 74, versículo 30. Sobre ele 19, ou seja, sobre o inferno há 19 anjos guardiões que tomam conta do inferno. São quantidades que nós cremos. Também cremos nas características dos anjos. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu vi o Jibril, ele tampou o horizonte, ele tem 600 asas, entre outras características. Também cremos nas tarefas que cada anjo tem e foi revelado no Coran e na Sunna. Todo anjo tem a sua função e cremos nela de acordo com o Coran e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, tudo isso faz parte da crença dos anjos e é um dos pilares da fé que devemos crer. O terceiro pilar é a crença nos livros que foram revelados aos seus mensageiros. Todos os que foram revelados, como disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, e diga, ó Muhammad, eu criei naquilo que Allah revelou de livro, quer dizer todos os livros. Então cremos que os livros são revelações de Allah que desceram para nós. Cremos que os livros revelados são palavras de Allah. Cremos que os livros abrangeram a orientação das criaturas e a evidenciação da verdade e o direcionamento das pessoas para as coisas boas e a proibição das coisas ruins e dos desvios. Nós cremos que quem creu nos livros e confirmou o que vieram nos livros é uma pessoa feliz, e quem não creu é um perdedor. Cremos que os livros de Allah são livros que concordam um com o outro, e não são livros que divergem um do outro. Um suporta o outro, e um testemunha para o outro. E todos os livros convocam para a crença em Allah, e a crença na unicidade de Allah Todo-Poderoso, e que Ele é o único que merece ser verdadeiramente adorado. E os livros também convocam para os princípios da fé,
A única diferença que há nos livros são as leis. Como disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Maida, número 5, versículo 48, a cada um de vós temos ditado uma lei e uma norma. E cremos que o último dos livros revelados foi o Corão, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último dos profetas. O Corão é o último dos livros, e assim como não há profetas depois dele, não há livro sagrado depois do Corão. E cremos no Corão uma crença específica, pois ele é o livro da orientação para esta nação, e não podemos fazer ações conforme os livros anteriores, porque o Corão anulou os outros livros. Depois de revelado o Corão, não agimos senão conforme o Corão. E depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, não seguimos senão ele. Sallallahu alaihi wasallam. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: juro por aquele cuja minha alma está nas mãos dele, não há um judeu ou cristão que me ouviu e não creu na mensagem que eu trouxe, sem que Allah tenha o direito de fazê-lo entrar no inferno. Nós cremos que o Corão é um livro de orientação, como disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado. Certamente, este Alcorão guia para aquilo que é mais adequado. Nós confirmamos as notícias e informações do Corão, fazemos conforme suas ordens e deixamos as suas proibições e somos guiados pela sua orientação. E ele é um livro de honra, de glória para a nação e felicidade. Como disse Allah, louvado seja, não fizemos descer sobre ti o Alcorão para que seja infeliz. Surah Taha, número 20, versículo 2. Quer dizer que Allah revelou o Alcorão para que sejamos felizes. Como disse Allah, louvado seja, na mesma sura, no versículo 123. E quem seguir a minha orientação jamais se desviará, nem será infeliz. E disse Allah, louvado seja, na mesma sura, no versículo 124. Porém, aquele que se desviar da minha recordação ou desdenhar da minha recordação, então certamente ele terá uma vida de dificuldade, de sofrimento. O quarto princípio é a crença nos nobres mensageiros, os mensageiros de Allah Todo-Poderoso, e eles são os melhores entre as pessoas e os escolhidos. Como disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Hajj, número 22, versículo 75. Allah escolhe mensageiros dentre os anjos e mensageiros entre as pessoas. Então eles são os melhores entre as pessoas. Allah escolheu-os pela sabedoria dele. Allah os enviou com a mensagem e os tornou divulgadores e admoestadores. Como disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, certamente nós enviamos para cada nação um mensageiro com a mensagem: adorem a Allah e se afastem do Taghut, da falsa divindade. Nós cremos em todos os mensageiros, do primeiro deles até o último, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós cremos que eles são mensageiros de Allah e que eles são divulgadores da verdade e da orientação, e que eles são líderes das nações e líderes da orientação, e aqueles que os seguirem e seguirem o caminho deles será feliz nesta vida e na outra, e quem não segui-los terá tido uma grande perda. E cremos que o último dos mensageiros foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que o mensageiro tem preferência sobre outras pessoas, e entre os próprios mensageiros há também o melhor entre eles. E os melhores entre os profetas são os mensageiros, e os melhores entre os mensageiros são os chamados de Ulul Azm. São eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Que a paz e a bênção de Allah esteja com todos eles, com todos os profetas. E o melhor dentre estes 5 profetas é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois ele é o líder dos primeiros e dos últimos, e os mensageiros foram enviados para serem obedecidos, como disse Allah, louvado seja, na Surah An-Nisa. E os mensageiros foram enviados para serem obedecidos, como disse Allah, louvado seja, na Surah An-Nisa, número 4, versículo 64.
e não enviamos um mensageiro a não ser para serem obedecidos com a permissão de Allah. E por isso que a crença neles é obediência naquilo que ordenaram e deixar de fazer aquilo que eles proíbem e confirmar aquilo que eles informam. Isto significa a crença nos mensageiros. Este é o quarto pilar. O quinto pilar é a crença no dia do juízo final. E a crença no dia do juízo final é a crença de tudo o que acontecerá depois da morte. Porque quando a pessoa morre, já começa o julgamento e começa a etapa da outra vida. E por isso que já quando a pessoa é enterrada, colocada no seu túmulo, começa ou o conforto ou o castigo. Quando a pessoa entra no túmulo, na sua cova, vem para ela 2 anjos e se sentam e perguntam: quem é o seu Senhor? Qual é a sua religião? E quem é o seu profeta? O nome destes anjos é Munkar e Nakir. Munkar e Nakir. E eles se limitam a estas 3 perguntas. E por isso o autor deste livro escreveu este livro, para aconselhar as pessoas nestes 3 princípios. Quem é o seu Senhor? Qual a sua religião? E quem é o seu profeta? Então a crença no dia do juízo final é a crença em tudo o que vem depois da morte. Começa pela adversidade do túmulo, conforto ou castigo, o sopro na trompeta, o envio para um lugar só para todos nós sermos julgados, o julgamento perante o Senhor do Universo, a balança das ações, o Sirat, que é a linha que todos têm que passar para ir para o paraíso. As pessoas que forem para o inferno cairão no inferno no meio do caminho. Também devemos acreditar no paraíso, no inferno e todos os detalhes que apareceram no Corão e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falam sobre a vida após a morte. Tudo isso faz parte da crença no dia do juízo final. E quem não crer no dia do juízo final ou duvidar de qualquer acontecimento, qualquer coisa a respeito do dia do juízo final, como o inferno, paraíso, a balança das ações, o castigo, o julgamento, então esta pessoa é renegadora da fé. Disse Allah, louvado seja, na Surah At-Taghabun, número 64, versículo 7. Os renegadores da fé pensam que jamais serão ressuscitados. Diga, ó Muhammad, sim, juro por meu Senhor, vocês serão ressuscitados. Depois vocês certamente serão informados do que fizeram. E isso para Allah é fácil. Então a ressuscitação, o julgamento, o castigo, o sirat, o paraíso, o inferno, tudo isso é verdade. E a crença neles é a crença no dia do juízo final. E é um dos pilares da fé. E muitas vezes no Alcorão Sagrado, Allah conecta a crença nele com a crença no dia do juízo final. E em alguns hadith, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quem crê em Allah e no dia do juízo final, o propósito neste hadith é a adoração de Allah unicamente, e o dia do juízo final é o dia do julgamento, da recompensa. E as pessoas no dia do juízo final, em relação à fé, estarão em 2 níveis. O nível da fé firme e o nível da fé permanente, fixada. O nível da fé firme, não há abaixo dela depois senão a fé duvidosa e a renegação. E o nível da fé permanente é a fé extremamente forte, difícil de ser mudada no coração, que foi preenchida pela fé. E esta crença ficou firme e permanente no coração. E esta fé permanente é a que gera impacto em si mesmo e nas outras pessoas, que faz com que você melhore nas adorações. Então o servo de Allah encontrará ele com todas as ações e obediências feitas na vida terrena. Então, se quisermos estar preparados para o dia do juízo final, devemos aumentar nossas boas ações. O Hajj nos lembra do dia do juízo final, principalmente quando as pessoas se unem em Arafah, onde todos ficam em um lugar só,
um lugar simples, nos lembra de quando ficaremos em pé esperando o julgamento. E aqueles que ficam em Arafah deixaram tudo o que tinham no seu país, na sua cidade, para estar lá em Meca. E aqueles que estiverem perante Allah no dia do juízo final, estarão também sem nada da vida mundana. E por isso que quem vai para o Hajj e volta, deve lembrar desta aula e se beneficiar. Lembrar sempre do dia do juízo final. E este é o conselho de Allah para os seus servos, quando eles vão embora do Hajj. Quando você lê os versículos do Hajj na Surah Al-Baqarah, Allah terminou o versículo 203 dizendo: e recorde de Allah durante específicos dias. Então aqueles que apressaram a sua saída em 2 dias, não há mal para a pessoa, e quem atrasar, não há mal para ele, para aquele que teme a Allah. E temam a Allah, e saibam que vocês serão reunidos perante a Ele. Esta é uma mensagem. Voltem para suas casas e seus países e saibam que vocês serão reunidos perante a Ele. Assim como vocês se reuniram em um só lugar, vocês também serão reunidos em um lugar só no dia do juízo final. E vocês serão perguntados sobre o que fizeram nesta vida terrena. Depois, o autor lembra do último pilar, crer na predestinação, sendo ela boa ou ruim. E a predestinação é o decreto de Allah. Disse Allah, louvado seja: chegaste a um tempo predestinado, ó Moisés. E disse Allah, louvado seja: e os comandos de Allah são decretos determinados. E disse Allah, louvado seja: glorifica o nome de teu Senhor, o Altíssimo, que tudo criou e formou, e que tudo determinou e guiou. Então todas as coisas são decretadas por Allah Todo-Poderoso. O que Ele quiser, acontece, e o que Ele não quiser, não acontece. A sabedoria de Allah abrange todas as coisas, e o decreto dele atinge também todas as coisas. Nada passa desapercebido por Ele, na terra ou nos céus. Então, dos princípios da fé é você crer na predestinação, no decreto de Allah. Disse Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele: tudo acontece conforme o decreto de Allah, até quando você coloca a mão na sua barba. Quer dizer que Allah decretou tudo para você, até antes de criar os céus e a terra, por 50.000 anos. Essa nossa aula de hoje, Allah decretou antes da criação dos céus e da terra por 50.000 anos. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah decretou o que decretou das coisas antes de criar os céus e a terra por 50.000 anos. Tudo o que acontece neste mundo, de movimento, de ficar parado, de levantar, de sentar-se, de ir e voltar, de renegação e de fé, de obediência e desobediência, tudo isso foi escrito predestinado. Como disse Allah, louvado seja, no Surah Al-Hajj, número 22, versículo 70. Você não sabia que Allah sabe o que há no céu e na terra? Por certo, isso está em um livro. Por certo, isso é fácil para Allah. Então Allah predestinou tudo até o dia do juízo final. Disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado, na Surah Al-Qamar, número 54, versículos 52 e 53. E tudo o que eles fizeram está escrito nos registros, livro do destino que está protegido por Allah. E todas as coisas pequenas e grandes estão ali escritas. Então o servo de Allah deve crer neste princípio. E quem não crê na predestinação é renegador da fé. Disse Ibn Abbas: a predestinação é a regulamentação do Tawhid, ou seja, o Tawhid não fica correto a não ser pela crença na predestinação. Então quem crê em Allah e renega a predestinação, a sua crença em Allah terá sido anulada pela sua renegação da crença na predestinação. Ou seja, a pessoa não crê em Allah a não ser que ela acredite em tudo o que Allah decretou. E quando foi dito para Ibn Umar sobre povos que diziam que as coisas são unuf, ou seja, são continuações, renovações das coisas que se passaram, e não são decretos de Allah. Disse Ibn Umar:
Diga para eles que eu sou desassociado deles, e eles são desassociados de mim. E juro por aquele em que minha vida está nas mãos dele, se alguns deles doassem ouro na proporção da montanha de Uhud, Allah não aceitaria as ações deles. Allah não aceita quem não crê na predestinação. Todas as ações não são aceitas, as doações, as orações, o Hajj, que é a peregrinação, se a pessoa não crer na predestinação. A predestinação é um princípio dos princípios da fé. E quem renegar qualquer pilar da fé, suas ações são anuladas, e no dia do juízo final estará entre os perdedores. E os sábios, que Allah tenha misericórdia deles, dizem que a crença na predestinação tem 4 níveis, no sentido de que quem não crê nestes níveis, não crê na predestinação. O primeiro deles é você crer absolutamente que a ciência de Allah abrange tudo. Allah sabe de tudo, sabe tudo o que acontece. Sabe tudo o que aconteceu, sabe o que irá acontecer, e sabe que se tal coisa acontecesse, como aconteceria. Allah abrangeu todas as coisas com a misericórdia e conhecimento dele. Você deve crer na ciência de Allah, no conhecimento dele, por completo, com todas as criaturas, pequenas ou grandes, e também crer o que está no interior das criaturas ou o que é visível. Por acaso as pessoas não sabem quem é o Criador? A criação das criaturas é uma evidência da abrangência da sabedoria de Allah sobre as suas criaturas. Disse Allah, louvado seja, na Surah At-Talaq, número 65, versículo 12. Allah é quem criou 7 céus, e da terra outros tantos, entre os quais a ordem desce, para que saibam que Allah é capaz, tem o poder sobre todas as coisas, e que Allah abrange todas as coisas em conhecimento. O segundo nível é a crença na escrita, que Allah escreveu todas as coisas, todos os decretos no Lawh al-Mahfuz, um livro protegido por Allah. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a primeira coisa que Allah criou foi o Kalam, objeto de escrita. Então Allah disse a ele: escreva. Então o Kalam perguntou: e o que eu escrevo? Disse Allah: escreva o que vai acontecer até o dia do juízo final. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: certamente Allah escreveu o decreto das criaturas antes da criação dos céus e da terra por 50.000 anos. Todo o decreto, tudo o que vai acontecer com as pessoas foi escrito. O terceiro nível é a crença no desejo, na vontade de Allah. E o que Allah quiser, acontece. E o que Ele não quiser, não acontece. Ele faz o que quer. Disse Allah, louvado seja, na Surah At-Takwir, número 81, versículo 29. E vocês não desejarão a não ser o que Allah deseja, o Senhor do Universo. Cremos que a vontade de Allah é predominante neste mundo e que o poder dele, o decreto dele, abrange todo o universo. Não passa desapercebido por ele nada, nos céus e na terra. O quarto nível é a crença que Allah é o Criador de tudo. Como disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado: Allah é Criador de tudo. E disse Allah, louvado seja: Allah os criou. E o que vocês fazem? Ele é Criador dos animais e das pessoas. Criou os movimentos e as ações. Então as ações das pessoas foram criadas por Allah, assim como as próprias criaturas foram criadas por Ele. Os movimentos das criaturas também foram criados por Allah. Allah, louvado seja, é Criador de tudo e todos. Estes são os níveis da predestinação. E quem não crer nestes níveis, não crê na predestinação. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que souberam de todas estas coisas sobre a predestinação, surgiu na cabeça deles uma pergunta. Eles perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: então, onde estão as ações? Se todas as coisas foram escritas e decretadas, e Allah escreveu tudo o que vai acontecer até o dia do juízo final,
Então disseram: onde ficam as ações? Ou seja, já que tudo está escrito, por que vamos fazer coisas, fazer alguma coisa, praticar boas ações? Só esclarecendo, esta pergunta foi feita para eles terem conforto no coração, para tirar esta dúvida, diferente de pessoas que perguntam apenas para desafiar, para ser do contra, e isso não pode acontecer na nossa religião. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: façam, pois todos terão facilidade para aquilo que foram criados. Então quem for do povo da felicidade, Allah facilitará para a pessoa as ações do povo da felicidade. E quem for do povo da infelicidade, Allah facilitará para ele as ações do povo da infelicidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembrou duas coisas. Juro por Allah que a pessoa não é feliz a não ser com elas. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: façam, pois todos terão facilidade para aquilo que foram criados. Disse: façam, isso quer dizer que você também escolhe. Você pode escolher em fazer o bem ou o mal. Você tem o poder de escolha, e sua escolha está debaixo da escolha e da vontade de Allah. Faça, ou seja, se mexa para fazer as boas ações, as obediências e o que aproxima de Allah, e o afastamento daquilo que Allah proibiu. E peça ajuda a Allah, porque será facilitado para você aquilo para o que você foi criado. E por isso que a sua felicidade depende de duas coisas: de você combater a si mesmo para fazer as boas ações e pedir ajuda para Allah para fazer as boas ações, para ter sucesso nelas. O direcionamento e a orientação de Allah, louvado seja, porque todas as coisas estão nas mãos de Allah. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em outro hadith: se aplique, preserve aquilo que te beneficia e peça ajuda a Allah e não fique parado, não fique sem ação. Não fique dizendo: se eu tivesse feito isso ou aquilo, seria assim ou assado. Porém diga: Allah decretou e o que Ele quiser, Ele faz acontecer. Então é obrigatório ao servo de Allah crer neste magnífico princípio e neste grande pilar, e combater a si mesmo para fazer as boas ações, as obediências, e pedir a Allah para que o oriente e para que mantenha-o firme, e pedir proteção contra o desvio do coração. A súplica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais fazia era: ó Allah, que muda os corações, mantenha o meu coração firme na sua religião. Disse Salama, que Allah esteja satisfeito com ela: os corações mudam? Respondeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: todo coração está entre dois dedos, dentre os dedos do misericordioso. Ele o muda como quiser. E por isso que o servo de Allah sempre tem que pedir para que Allah o mantenha firme na fé. Disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado, na Surat Ibrahim, número 14, versículo 27. Allah mantém firme aqueles que creem com a palavra firme na vida mundana e na outra vida. E Allah faz com que os malfeitores se desviem. E Allah faz o que deseja. Quando o autor do livro finalizou a palavra sobre os 6 pilares da fé, ele lembrou da evidência destes pilares. A virtude não consiste apenas em direcionar seus rostos até ao levante ou ao poente, porém a verdadeira virtude é a de quem crê em Allah, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. Quantos pilares tem neste versículo? 5. Não foi lembrado da predestinação. Por quê? Porque a predestinação é o decreto de Allah, e o decreto de Allah faz parte da crença em Allah. Em outros versículos foi lembrado a predestinação em separado, como o versículo: certamente nós criamos todas as coisas com predestinação. Allah também agrupou em outro versículo todos os princípios da fé juntos, onde ele diz: ó vocês que creram, creiam em Allah, no seu mensageiro, no seu livro, que ele lhe revelou, e no livro que foi revelado anteriormente, e quem renegar Allah,
renegar os seus anjos, os seus livros, os seus mensageiros, e no dia do juízo final terá se desviado num profundo desvio. Surat An-Nisa, número 4, versículo 136. E com isso, terminamos a aula de hoje sobre o segundo nível da religião, que é o nível da fé. Na próxima aula, inshallah, falaremos sobre o terceiro nível, que é o Ihsan. Pedimos a Allah, o Magnífico, o Senhor do Magnífico Trono, que nos adorne com o adorno da fé e nos torne orientadores e orientados, e que torne a nossa fé correta, a nossa religião correta, que tem a preservação das nossas coisas, e que torne a nossa vida correta, que tem o nosso sustento, e torne a nossa vida final ou a outra vida correta, a qual tem a nossa morada final, e que Allah torne a nossa vida uma adição para todas as coisas boas, e a morte um conforto de todas as coisas ruins. E pedimos a Allah, louvado seja, o paraíso e o que nos aproxima do paraíso entre palavras e ações, e pedimos proteção a Ele do fogo do inferno e o que nos aproxima dele de palavras e ações, e pedimos para que Allah torne todos os decretos para nós benéficos, e que torne o fruto das nossas coisas no caminho certo, e que Allah corrija todas as nossas questões, todas as nossas coisas, e que não nos deixe dependermos apenas de nós, e que não nos deixe dependermos apenas de nós mesmos, nem por um piscar de olhos. Ó Allah, nos perdoe, perdoe nossos pais, nossos sheiks, os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes, os vivos e os mortos entre eles, pois Allah é o perdoador, o misericordioso, e Allah sabe mais. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.